Olá, internautas aqui da TV 61, estamos começando aqui mais uma edição do nosso programa Forças Desarmadas. Eu tenho aqui a felicidade de receber a juíza Cláudia Maria Dadico. Essa é a pronúncia, doutora Cláudia? Exatamente, isso mesmo. Muito bom. E o Eduardo Xavier Lemos. Vou ler aqui. O Eduardo Xavier Lemos, já apresento ele, já é nosso companheiro aqui. Ele é presidente da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília. A Comissão de Justiça e Paz é uma das entidades que participam da coalizão em defesa do processo eleitoral brasileiro, que é o objeto desse nosso programa, né? Forças Desarmadas, como a gente já explicou no programa anterior e também numa entrevista aqui com o próprio Eduardo, se remete à afirmação do ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, quando ele contestou a tentativa aí das Forças Armadas, do presidente da República e de setores fascistas que estão aí se movimentando em nosso país contra o processo eleitoral e contra a nossa democracia. Então, a gente aproveitou essa frase dele, que foi sensacional, muito importante, ela resume muito bem, né, que é a sociedade civil, ou seja, as forças desarmadas que conduzem a democracia. Então, o Eduardo participa aqui com a gente, ele vai participar comigo se possível, Eduardo, todas as entrevistas. Quero Eduardo aqui me ajudando nas entrevistas. E a nossa convidada especial é a juíza Cláudia Maria Dadico, que eu vou ler agora a sua mini-bio, o breve currículo. Ela é doutora em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e é juíza federal em Florianópolis, conselheira da AJD, que é a Associação de Juízes para a Democracia, e é autora do livro Crime de Ódio, Diálogos entre a Filosofia Política e o Direito. O tema que eu trato aqui com a Cláudia, ela não quer que eu a chame de doutora, mas se eu chamar de vez em quando, não tem problema. Com a Cláudia, com o Eduardo vai me ajudar a conduzir, essa questão da tutela, né? A tutela das Forças Armadas, ou a tentativa das Forças Armadas de tutelar os destinos do país, conduzir esses destinos do país, e a gente sabe que em vários momentos deu no que deu, né? Deu ditadura, deu morte, deu tortura, deu exílio, deu assassinato. Então, eu faço essa pergunta, começando aí, Eduardo, e você conclui também os questionamentos com a Cláudia, e eu faço essa pergunta, né? A gente tem o artigo 242 da nossa Constituição Federal, que ele é meio dúbio, né? Ele é meio assim, né? Ele abre essa margem para essa interpretação de que as Forças Armadas ela que asseguraria aí, né, os destinos do país, né? Doutora Cláudia, por favor. Bem, inicialmente quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, no Expresso 61, agradecer ao João, agradecer ao Eduardo, saudar aqui os nossos internautas e dizer que essa coalizão, uma das razões de ela existir realmente é essa preocupação, né? Não é sem razão, né, que nós estamos aí várias entidades, mais de 200 de entidades da sociedade civil reunidas em torno de um ponto comum, que é o ponto da defesa do sistema eleitoral, da defesa das urnas eletrônicas, da defesa das instituições da justiça eleitoral. Por que isso está se fazendo necessário nessa eleição de 2022 e não foi necessário em todas as outras eleições que nós passamos desde o processo de redemocratização do país? Porque nós estamos passando por um momento em que nós nunca vimos, né, na história recente brasileira,
desde o processo de redemocratização, um conjunto tão sistemático e reiterado de ataques ao sistema eleitoral, ao processo eleitoral, às autoridades da justiça eleitoral, né? Coisas que são colocadas exatamente para minar a reputação, né, dessas instituições, para minar a confiança que a população deposita nas urnas eletrônicas, no Tribunal Superior Eleitoral, e, para nosso espanto, esses ataques estão vindo, em grande parte, por parte dos militares. E aí, Ministério da Defesa e outras grandes autoridades de alta patente, né, aí no conjunto das instituições brasileiras. Isso, para nós, realmente é uma coisa sem precedente, uma coisa espantosa, né? Desde a redemocratização, nós temos agora autoridades de alta patente militar se manifestando de maneira muito insistente e com um viés de críticas que não são exatamente críticas construtivas, mas críticas realmente no sentido de colocar dúvidas infundadas, muitas vezes, ou de reavivar matérias que já foram decididas pelo Tribunal Superior Eleitoral a todo tempo, né? E isso traz, né, não contribui para a segurança jurídica, não contribui para a estabilidade institucional, que são requisitos aí para que o período eleitoral possa transcorrer em paz, em normalidade, em tranquilidade, para que a população possa exercer o seu direito sagrado, né, um direito humano, na verdade, né, ao voto e à sua manifestação política. Então, isso né, praticamente também foi um dos fatores que nos obrigou, nós, enquanto representantes dessas mais de 200 de entidades da sociedade civil, nos organizarmos e nos articularmos no sentido de realmente defender e manifestar a nossa vontade de votar, e votar em paz e em segurança. Exatamente. Eduardo. Cláudio, eu fico muito feliz de te reencontrar aqui nesse programa. João, é um prazer trabalhar com você aqui nessa nova tarefa aqui que a gente está começando. É sempre um prazer. Eu admiro demais o seu trabalho, você sabe disso. Você abre muitas frentes importantes e essa é mais uma delas no momento que eu considero emblemático de país. E é um momento emblemático de país aqui, uma pessoa que eu respeito muito, admiro muito, que é a Cláudia, a doutora Cláudia, que vem construindo, junto com essa coalizão, que eu faço parte, mas, de fato, aqui a minha admiração ao trabalho da Cláudia, nesse processo de construção coletiva, onde, de fato, ela tem um papel muito importante em de fato, aglutinar, de fato, se dedicar, ademais de todas as suas tarefas, para que esse processo seja construído e principalmente para garantir que o Poder Judiciário possa trabalhar de uma forma plena, de uma forma democrática no processo eleitoral. Eu sempre falo de redundâncias, mas, enfim, é mais uma. Cláudia, ou doutora Cláudia, eu queria lhe perguntar, ou, na verdade, queria que você comentasse um pouco, porque a coalizão ela passou por uma formação, né, muito rápida e muito forte, e nos conectamos muito fortemente às 200 organizações, ou mais de 200 organizações, inclusive com impacto internacional. Tivemos rapidamente também a conexão com o Tribunal Superior Eleitoral e a receptividade do presidente do tribunal, né, ministro Fachin. Mas eu queria lhe perguntar, são os passos que está tomando essa coalizão. A princípio, um contato mais próximo com o Poder Judiciário, mas a coalizão parece que toma para uma proporção maior, ou ela começa a ter uma receptividade do Poder Legislativo. Você poderia explicar um pouco esses passos? Quer dizer, eu sei que tiveram algumas audiências, como estão essas conexões? Porque parece que uma pressão recaiu sobre o Judiciário e a coisa é muito mais complexa e o trabalho é muito mais abrangente do que o TSE. Isso, Cláudio, obrigado. Bem, também queria falar da minha satisfação de estar aqui, né, junto com o Eduardo, que também tem feito, né, a comissão
tanto a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, quanto a Comissão de Justiça e Paz do Distrito Federal foram entidades parceiras de primeira hora, né, na coalizão, e também tem mandado representantes altamente gabaritados, sendo o Eduardo aí um desses, né, um desses representantes que muito nos orgulha de estarmos ombreados nesse esforço de defesa do sistema eleitoral e das eleições. E uma coisa que você destacou, né, Eduardo, que eu acho que também é muito importante, muito emblemática, como rapidamente a coalizão atingiu uma grande proporção, né? Como rapidamente muitas entidades se juntaram a nós, e agora, por último, nós tivemos aí o ingresso do Fórum das Centrais Sindicais, então todas as centrais sindicais conosco, né? Entidades que são plurimas, como a Coalizão Negra de Direitos, que também ela por si só traz várias entidades junto com ela, o Fórum Social Mundial Justiça e Democracia, que ele por si só traz centenas de entidades, representa centenas de entidades, e como, de fato, parece que a coalizão ela captou uma sintonia que estava vibrando na sociedade. Nós acho que fomos aquele para-raio, né? Eu acho que nós fomos aquela antena que conseguiu captar um desejo que estava um pouco difuso pela sociedade, uma preocupação que estava difusa pela sociedade em virtude de tudo isso que estava se assistindo, todos esses ataques, todas essas ameaças, e então a coalizão, de certa forma, surgiu como um catalisador, né? Como um ponto realmente de comunhão dessas preocupações. E é uma entidade que se coloca, né, obviamente, com um viés supra, né, nada partidário, né? Ela é uma entidade que realmente vem no sentido de defender a lisura, a integridade e a normalidade do processo eleitoral. Então, ela surgiu para isso. Eu entendo que a rapidez e a grande proporção que ela acabou atingindo em pouquíssimo tempo se deve realmente a esse desejo, né, a essa forma, talvez, de ter catalisado essas preocupações que estavam aí difusas por toda a sociedade civil. Então, esse ponto é um ponto importante de ser colocado. Nós realmente tivemos uma receptividade muito boa, num primeiro momento, por parte da presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Acredito que o professor José Geraldo já conseguiu, né, já trouxe muito bem, né, já descreveu muito bem esse momento, e agora nós estamos, então, avançando. A coalizão está ganhando corpo, a coalizão está articulada e organizada e já está colhendo seus primeiros frutos, né? Então, essa semana, na segunda-feira, nós tivemos uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, possibilitada ali pelo senador Humberto Costa, e nessa audiência pública, muitos dos nossos representantes tiveram a oportunidade de estar se manifestando, de estar colocando ali as suas preocupações, reafirmando a posição da sociedade civil desarmada, né, que é o nosso mote aqui também no programa, no sentido de termos eleições em clima de paz, em clima de segurança para a população, né? Segurança tanto no sentido da credibilidade nas urnas eletrônicas e na justiça eleitoral, e segurança no sentido de ter um clima isento de violência política, que essa também é uma outra preocupação que nos aglutina, que também é um ponto comum dessas entidades. Nós sabemos que as forças de segurança pública, até o momento, não fizeram nenhum anúncio, né? Não estão tratando com a população sobre como pretendem garantir a segurança da população nos dois momentos, nos dois turnos, e nos momentos anteriores ou posteriores à própria eleição, no momento da diplomação, no momento da posse. Nós não sabemos o que essas autoridades estão planejando, né? Não sabemos a dimensão do efetivo que poderá ser, que poderemos contar. Então, veja, o que é realmente função das forças militares, parece que a sociedade não está tendo informação suficiente. Então, nesse sentido, a garantia da segurança está ficando
um ponto, muitas dúvidas e muitos pontos de interrogação. Esse foi um ponto que foi levantado nessa audiência pública. E uma das sugestões que a coalizão fez, então, ao senador Humberto Costa, foi o de provocar o ministro da Justiça e Segurança Pública para que ele diga quais são os planos, o que se planeja. Né? O Ministério da Justiça está se reunindo com as secretarias estaduais de segurança pública, há um plano nacional, há um esforço realmente unificado no sentido de garantir a segurança da população? Ora, nós sabemos que nos últimos anos, né, particularmente nos 2 últimos anos, o nível de armamento da população civil, através, né, dos colecionadores, clubes de tiro, né, os famosos CACs, né, caçadores, atiradores e colecionadores de armas, aumentou em números assombrosos, é uma coisa apavorante, né? No estado que eu estou falando aqui, que é Santa Catarina, nos 2 últimos anos, o aumento de armamento em mãos da população civil aumentou em 600%. Né? A normatização que regulamenta esses CACs permitiu que a pessoa compre 60 armas, uma única pessoa. Então, isso realmente traz um elemento a mais, que traz preocupação para este contexto eleitoral, em que, normalmente, nós já temos uma polarização, já temos um clima de disputa, que é natural das disputas eleitorais, mas que, com esse volume de armamento na mão da população civil, realmente traz uma preocupação e deveria trazer para essas autoridades um cuidado muito maior. Nós não temos tido nenhum tipo de informação sobre esse cuidado. Então, a coalizão também está fazendo essa sugestão. O senador Humberto Costa acolheu, né? E também uma outra posição que nós também estamos trabalhando é no sentido de incrementar o número de observadores nas eleições, nos pleitos, né, tanto no primeiro quanto no segundo turno, quanto nos momentos anteriores e posteriores. Tanto observadores internacionais quanto observadores nacionais. Então, nesse sentido, a coalizão já teve uma reunião com a assessoria internacional do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de oferecer uma lista de pessoas de elevada reputação no campo internacional, para que possam ser, então, convidados, né, pelo Poder Eleitoral brasileiro, pela Justiça Eleitoral, para atuar aqui como observadores. Né? Há um certo óbice, enfim, né, um óbice dito orçamentário, mas nós estamos ainda trabalhando no sentido de viabilizar que esses observadores venham, né? Porque entendemos que quanto mais observadores tivermos, e notadamente observadores internacionais, isso vai funcionar como um fator de desestímulo a episódios de violência ou, né, algum tipo de tentativa golpista, vamos dizer assim, porque os olhos do mundo estarão voltados para o Brasil. E não interessa para ninguém, né, em sã consciência, que o Brasil tenha uma aventura golpista em que se coloque o Brasil como uma nação onde não há segurança jurídica, não há segurança política, enfim, um país que não é merecedor aí de investimentos, né, públicos e privados, enfim, pela falta de estabilidade institucional. E acreditamos que isso não é do interesse de ninguém. Então, a vinda desses observadores internacionais dará maior visibilidade para o que acontece e também estamos entendendo que isso é importante. E um outro viés são os observadores nacionais, e aí muitas das nossas entidades também estão se habilitando para trabalhar como observadores nacionais, né? Também nesses momentos mais importantes aí do processo eleitoral de 2022. Então, seriam basicamente esses os desdobramentos até o momento, né? E nós estamos ainda pensando em outros aí para o futuro, mas isso teremos ainda que construir dentro da coalizão. Esse ponto que
a doutora Cláudia traz é muito importante, né, Eduardo, essa questão da violência, né? Que a gente tá imaginando aí uma ruptura que pode ocorrer, o presidente está anunciando a todo momento, mas a questão da violência no dia anterior, né, nas proximidades das eleições e principalmente no dia. E a gente teria dois pontos que eu gostaria que vocês analisassem. O primeiro deles é que o Exército é que assim, historicamente ajudou ajuda na distribuição das urnas, né? Isso, né? Tanto levar, garantir essa segurança das urnas, ajuda na garantia da segurança dos locais também. E o outro ponto é que as polícias, acho que na maioria dos estados, os governadores eles não têm o comando de fato dessas corporações, né? Então, tem de direito, mas essas corporações elas trafegam aí de uma forma livre aí dentro do que prega o bolsonarismo. Essa questão do armamento dos cidadãos, e a gente percebe que quem está sendo armado são pessoas que estão seguindo essas orientações bolsonaristas, é muito perigoso, né? Aqui em Cuiabá, só para trazer uma informação, na sexta-feira passada, um vereador bolsonarista, ele assassinou um agente penal na rua, assim, né? E ele é dono de um desses clubes de tiro enfim, de caça e tiro, aí não sei o que poderá acontecer, né? Eu não sei que a gente está aí vivendo essa iminência de um terror, né? Então acho que esse ponto acho que é o ponto que a gente tem que estar sempre trazendo esse alerta, né, Eduardo? É verdade, João. Essa preocupação com a onda de violência, uma concentração, Cláudia pontua, essa preocupação que eu compactuo de um número irracional, ilógico, estapafúrdio do aumento de armas de fogo no Brasil. Isso não é normal. Talvez se estivéssemos na Rússia ou na Ucrânia, pelo momento que eles vivem, talvez aumentar em 400 nacionalmente ou 600% em Santa Catarina, aumentar o armamento seria lógico. Não vivemos isso. Vivemos, em regra, um processo democrático, em regra, uma eleição. Então, aumentar o armamento da população desse jeito tem que ter fins que não são fins os fins de entretenimento, como prega a própria lógica do normativo. Cláudia, na lógica do que o João colocou e estendendo a sua reflexão, a sua resposta e reflexão, me parece que, mesmo com essa intensificação das forças armadas, eu acho muito triste ter que colocar isso, ter que conseguir pontuar na figura do executivo ou das Forças Armadas, onde estão os focos isolados de contraposição à democracia, mas me parece, e aí é isso que eu quero que você reflita, ou possa me iluminar, me parece que cada vez mais essas vozes ficam isoladas. Parece que elas gritam para o nada ou para poucos sectários. Mesmo que lideranças muito grandes, com muitas estrelas, mesmo assim elas gritam para poucos isolados. Eu queria lhe perguntar, a partir disso, se é uma constatação sua também, mesmo com todos os perigos, e uma outra questão da importância de pessoas que têm uma representatividade, seja no Poder Judiciário, seja na academia, seja no jornalismo, se posicionarem, tomarem lideranças em processos da sociedade civil organizada para contrapor as ameaças antidemocráticas. Digo isso porque eu admiro o que você faz e tento me espelhar um pouco. Então, você acha que, enfim, a partir dessa proposta, você reflete um pouco sobre isso? Você acha que esse papel também de postar-se, isso também, de alguma forma, constrange ou isola um pouco
essas forças? É isso, Cláudia. Eu concordo plenamente, assim, com essa sua avaliação de que, ao que parece, essas vozes, que são vozes desafinadas e estridentes, estão ficando cada vez mais isoladas, né? Eu tenho também essa percepção, e inclusive no meio militar, eu acredito que são vozes minoritárias, porque, enfim, tenho muitos conhecidos, muitos amigos que são militares, com quem eu tenho, né, muita interlocução e que não compactuam dessa visão ou dessas aventuras, né? Então, quer me parecer que, de fato, né, as Forças Armadas, assim como todas as outras instituições, elas não são aquilo que a gente chama, né, não são blocos monolíticos, né? Existem divergências, existem composições de força, existem disputas internas dentro dessas instituições. E me parece que nesse jogo das forças internas das instituições, essas vozes mais extremistas, né? Essas vozes mais violentas, que pregam a ruptura dos processos democráticos, talvez até incluindo possibilidades violentas, estão realmente cada vez mais isoladas e cada vez mais enfraquecidas. Todavia, de qualquer maneira, a nossa democracia, ela foi conquistada com muita luta. Ela foi um processo histórico tivemos muitas perdas, né, no meio do caminho, né? Tivemos muitas pessoas, enfim, né, conhecidas, amigos, companheiros, enfim, que tombaram, que deram a vida para que nós pudéssemos ter a nossa democracia retomada, né? Ainda que ela não seja aquela democracia plena, né, que muitos almejam, que a gente tenha realmente uma igualdade de possibilidade de participação muito maior, muito mais substancial, né? É o que nós temos e é o que viabiliza que a gente possa estar aperfeiçoando para o futuro. Mas eu compactuo totalmente com essa avaliação de que são vozes que estão cada vez mais isoladas, cada vez mais sem apoio, e cada vez mais sem condições, realmente, de praticar aquilo que apregou. Mas também é nosso dever, enquanto democratas, de defender de maneira contundente aquilo que conquistamos com tanto sangue, suor e lágrimas, né? Não vai ser com a nossa inércia, com a nossa passividade, com a nossa naturalização para determinados discursos, para determinadas posições, que isso vai ser praticado, né? Então, se quiserem fazê-lo, acreditamos que não farão, porque realmente estão muito isolados, né? Mas se quiserem fazê-lo, o custo político será muito alto, muito alto. E a nossa coalizão está aí para dizer que esse custo político está ficando cada vez mais alto, porque são muitas as vozes, muitas as forças sociais que realmente não permitirão nenhum tipo de aventura, nenhum tipo de ruptura. Então, eu acredito que é a hora, né, realmente, né, Eduardo, dos democratas virem a público e reafirmarem o seu compromisso com a democracia, né? E nesse sentido, nós, os integrantes da Associação Juízes para a Democracia, pensamos exatamente dessa forma. Muitas vezes nós somos questionados, mas os juízes, né, podem falar, né, os juízes podem se manifestar sobre esse tema, eles não só podem, como devem se manifestar, né? Nós temos aí precedentes da Comissão Interamericana, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que dizem exatamente isso, que em contextos de ameaça de rupturas democráticas, os magistrados, que normalmente têm que ter uma postura mais reservada, né, para manter, enfim, né, suas garantias de imparcialidade, a imparcialidade
diante ali dos conflitos que devem julgar, mas nesse momento realmente isso deve, né, ficar em segundo plano, e os magistrados devem se manifestar em defesa da democracia, porque sem democracia nós não temos independência judicial, sem democracia nós não temos um poder judiciário com acesso à população, nós não temos, enfim, né, uma vida democrática realmente assegurada. Então, nesse sentido, é um dever, né? É um dever, e nós entendemos que não é hora realmente de acomodação, de silêncio, de passividade. Infelizmente, né, a conjuntura está exigindo de nós que nós venhamos a público nos manifestar em defesa dessa democracia que foi tão duramente conquistada pelo povo brasileiro. Muito bom. A gente já está chegando aqui no final do tempo que nós delimitamos, né? Quero agradecer muito aqui, Eduardo, aqui na bancada comigo, e agradecer a nossa querida convidada pela entrevista, muito boa. A gente vai voltar a se falar aí durante as nossas próximas edições do programa nosso aqui, o Forças Desarmadas. Obrigado a você que nos assistiu, e vou deixar aí uma palavrinha final aí para vocês se despedirem. Doutora Cláudia. Bem, agradecer mais uma vez a abertura desse espaço e reafirmar que a coalizão, ela realmente é uma construção muito importante, muito relevante. Ela está vindo realmente como uma resposta a essa conjuntura difícil que nós estamos atravessando, mas ela promete ser uma construção que, posteriormente, passada a tempestade, também vai poder render grandes frutos também nos momentos subsequentes. Eu acredito que a construção que está se fazendo a partir dessa coalizão é realmente uma força extraordinária, uma força que vai trazer realmente a sociedade civil para o protagonismo de onde jamais, né, ela deveria ter saído. Então, eu acredito que dar esse espaço também para que a gente possa falar da coalizão e reafirmar sua importância é sempre muito bem-vindo, e só tenho a agradecer. Eduardo. Eu queria agradecer a Cláudia, a JD, né? Eu tenho uma relação também muito positiva, que é a Cláudia representante, mas o trabalho da Cláudia, a disponibilidade da Cláudia, João, por estar organizando todo esse processo aqui para a coalizão colocar sua voz. Vou sempre te ajudar no que você precisar aqui. O segundo passo desse programa, né, o primeiro com o professor Zé Geraldo, agora com a Cláudia, com a JD, muito feliz, e reforçar aqui a posição que a Cláudia representando a coalizão, mas eu também como representante, de que nós temos aí muitos passos importantes para dar na história, e que estamos muito confiantes e felizes com o processo que está não só se iniciando, mas se intensificando muito fortemente, se intensificando muito rapidamente, dada a necessidade, porque o tempo urge. Muito bom. Agradecer novamente, Eduardo, e a nossa querida convidada, e a gente volta na próxima edição. Um abraço aí para você que nos acompanhou.